Paz do Senhor, queridos, Deus abençoe. Estamos aqui de volta. Este amigo que vos fala, pastor Sérgio Santos. E desta feita eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal, ativar o nosso sininho de notificações, para que você possa estar recebendo sempre que estivermos preparando uma palavra, você também seja edificado e receba em seu aparelho as informações que edificam, que faz você crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Muito bem, eu quero convidar você para ler um texto bíblico em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, que fala o seguinte: honre ao Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Eu quero intitular essa pequena reflexão como os pilares das primícias, Os pilares das primícias, porque o texto que nós acabamos de ler fala sobre os primeiros frutos, e esse texto vai nos arremeter, nos levar a ler também Malaquias 3:10, quando o Senhor Deus ele fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, disse o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Ele ainda promete repreender, o texto vai falar lá, ele promete repreender o devorador que consome o fruto da terra. Então existe uma promessa, é uma ordenança. Deus não está pedindo, está ordenando, mas também está garantindo a mim e a você a bênção dessa ordenança que está na promessa dele. Então, eu quero tratar com você sobre os pilares das primícias. Na verdade, dízimo, a expressão dízimo, significa décima parte. Décima parte. E essa décima parte que Deus está ordenando é as primícias. O que é primícia? Aquilo que é primeiro, aquilo que tem prioridade, não é? E você que ama a Deus, você que conhece o seu Deus, que serve ao seu Deus, sabe que ele merece o primeiro, não é? Então Deus exige a primícia. Como um pilar dessa primícia, né? Como primícia, dízimo, está falando daquilo que é novo, daquilo que é o primeiro, daquilo que é na sua essência a prioridade. Então, eu quero apresentar a você os 4 pilares que engrandece, que fortalece, que dá grandeza à fidelidade, ou melhor, ao que você entrega na mão de Deus. E o primeiro pilar das primícias ou do dízimo é a gratidão. Quando você entrega a Deus ou devolve a Deus, porque na verdade você não dá a Deus o dízimo. Tem gente que diz: eu vou dar o meu dízimo. Tem outros que dizem: eu vou pagar o dízimo. Não, você nem dá, nem você paga. Você devolve. Por quê? Porque se formos à luz da Bíblia, nós não temos nada aqui. O Salmo 24 vai dizer o quê? Do Senhor é o céu, a terra e toda a sua plenitude. Então eu e você somos apenas mordomos e administradores daquilo que Deus nos deu. Deus nos deu para administrar. E de 100% que Deus nos deu, Deus agora vai pedir 10% para a manutenção da sua casa, a manutenção da sua obra. Então, quando você entrega na mão do Senhor, devolve a Ele 10ª parte, você está agradecendo a Deus por tudo que Ele lhe deu, seus esforços, o dinheiro que você recebeu, os bens que você tem. Você está expressando gratidão a Deus, porque a gratidão é uma virtude e agrada a Deus. A Bíblia vai nos ensinar: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Então, só que com Deus não existe apenas gratidão de boca para fora. A vida com Deus é uma vida prática. Então,
Deus deseja que você mostre isso na prática. E uma forma de mostrar na prática é entregando a Ele, devolvendo a Ele aquilo que lhe é devido, né? Aquilo que é devido como um Senhor, como Pai, que é uma forma de você honrar a Deus. Mas também a falta da gratidão, ela é um pecado contra Deus. Você sabia disso? Que quando você é ingrato, você peca, eu e você pecamos contra Deus? Então, à medida que a gratidão ela é um ato de obediência e uma virtude, a ingratidão também é um ato de desobediência e uma falta de virtude, né? Mas eu sei que você é um filho de Deus, você vai manifestar a gratidão através do dízimo. Um outro pilar para o dízimo é a fidelidade. Quando você entrega a Deus a 10ª parte, você nada mais, nada menos está sendo fiel a Deus. E é verdade que existe desafio aí, porque existe facilidades para uns e dificuldades para outros nesse sentido de ser fiel. Por quê? Porque seja franco comigo, dar o dízimo de 10 mil é mais fácil, não é? Pegar R$1.000 e ficar com 9 mil fica mais suave. Agora, dar o dízimo de um salário mínimo ou a metade de um salário, que quase já não dá muito para resolver o que tem, e às vezes você, depois que separa o que vai pagar, o que vai comprar, você às vezes fica até devendo, é mais desafiador, não é? Pois é esse tipo de fidelidade que Deus está colocando diante de mim e de você. Por isso que é um dos pilares do dízimo, a fidelidade. Somente através da fidelidade você pode provar a Deus, através do dízimo, que você é fiel a Deus. É uma forma de você expressar sua fidelidade. E incondicionalmente. Não é tirar o dízimo ou separar o dízimo quando você pagar as contas, nada disso não. O texto vai dizer a primícia. É o primeiro, não é o que sobra. Dízimo não é o que sobra. Se você paga a conta de luz, de água, faz a tua feira e vai tirar o dízimo depois, isso aí não é dízimo. É uma oferta que você separou lá para a obra, mas não dízimo. Dízimo é o primeiro. Assim que você receber, você separa e coloca na casa do Senhor. Tá certo? Então, o outro pilar para entregar o dízimo, ou para caracterizar o dízimo, é o amor. Amor a Deus. Porque quando você separa a primícia, você está priorizando Deus, dando prioridade a Deus. Está dizendo, Deus, o Senhor é o primeiro em minha vida. Eu não tenho outro primeiro senão o Senhor. Por isso eu separei o primeiro das minhas finanças para a tua obra, para a tua casa, para o Senhor. Você está dizendo, Deus, eu te amo. E a expressão do meu amor está aqui, em que eu separei o primeiro, a primeira gordura, o primeiro sacrifício para o Senhor. Porque o dízimo também é uma representação do seu sacrifício, que é a sua própria vida ali. E uma outra expressão, simbolismo do dízimo como pilar, como fundamento do dízimo é a fé. O primeiro é a gratidão, segundo a fidelidade, terceiro o amor a Deus e agora a fé, porque é algo indispensável para manifestar e você dizimar. É imprescindível que você não use a sua fé. Por quê? Porque você tá dando algo a alguém que você não vê, que é Deus. Você não vê Deus, mas você crê na existência dele. Segundo, você acredita no que a palavra de Deus está dizendo. Você acredita e você está acreditando, depositando a sua confiança não na provisão, mas no provedor, que é Deus. Você está descansando no Deus que prometeu cumprir uma promessa. Então você age por fé e não por vista. Você acredita no que a palavra de Deus está falando. Você deposita a confiança no Deus que você nunca viu. E nas escrituras, que é a palavra dele. E isso é fé. Certeza de fatos que não se vê, de coisas que se esperam. Você não vê,
Mas você tem certeza. Você espera porque tem convicção de que quem prometeu a você é um Deus fiel. Então, é uma questão de fé. Você tem que acreditar. Você não pode dizimar simplesmente porque o pastor está ensinando, porque você foi batizada e passou a ser membro. Não. Você passa a ter um dever, né? Você passa a ser responsável pela obra quando você se torna membro, porque a obra de Deus não é sustentada pelo governo, pelo Estado, pelo prefeito. Nenhuma autoridade ajuda a obra de Deus, a não ser eu e você. Por isso que, como membros, nós somos responsáveis pela sustentação da obra de Deus, que tem N atividades, N responsabilidades. Tem congregações que são próprias, mas tem outras que pagam-se aluguel. Existe a obra social, existem as obras de dentro do templo, mas existem as obras múltiplas fora do templo, que é a obra social, que é a sustentação de missionários, que é o envio de obreiros, a manutenção das igrejas, enfim, em todos os aspectos. A construção de templos. Só assim a obra pode ser mantida. E sou eu e você que vai fazer isso. Através de quê? Através da gratidão, através da fidelidade, através do amor que você tem a Deus e através da fé, que é algo indispensável. Não se esqueça disso. O dízimo não é um ato de barganha, que você diz para Deus, eu vou dar X e vou receber Y de Deus. Não, não é isso. O dízimo, ele não pode ser entregue com a motivação errada. Não. Senão você não é abençoado por Deus e tampouco Deus vai aceitar diante dele aquele dízimo que você separou. Você tem que ter uma motivação correta. Você não pode trabalhar em relação ao dízimo com barganha, pensando em prosperar, ou com medo que o devorador consuma o fruto do seu trabalho, porque você não dá o dízimo. Não, senhor. Essa motivação está equivocada. Você precisa viver esses 4 pilares aqui. Você precisa dizimar pela motivação da gratidão, pela motivação da fidelidade, do amor que você tem a Deus e da fé que existe em você na palavra de Deus. Essas 4 motivações são imprescindíveis e não pode haver outra. Então, de tudo que vem à sua mão, pastor, eu dou o dízimo do líquido ou do bruto? Escute, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você gostaria de receber a bênção do líquido ou do bruto? Aí você ia responder, porque você é uma pessoa inteligente, pastor, eu queria receber a bênção do bruto. Então, Jesus certa vez disse uma expressão em Mateus 7,12, o que quereis que os outros vos façam, fazei vós primeiro. Então faça assim com Deus, porque na verdade o dízimo não é do líquido, é do bruto. É de tudo aquilo que vem à sua mão. Do bruto você tira. Por exemplo, lá no celerito tem o valor bruto e tem o valor líquido. E do bruto você sabe o que foi descontado. É descontado material que você trabalha, é descontado o kit refeição, é descontado o INSS, e lá tem o valor bruto. Mas você recebe, depois do desconto, Y de valor. Mas você não deve dar o Y de valor, você deve dar do bruto, porque do bruto você recebeu também. Você não recebeu só o líquido. Tem o bruto que ficou lá. E que Deus deu a você. Então, a empresa, ela, como tem uma área administrativa, ela administrou algo lá que ela exige de você, do seu salário. Mas você recebeu aquilo ali, de certa forma. Então, você também deve tirar, não do líquido, mas do bruto. Ok? Entregar do bruto e não do líquido. Pastor, tem pessoas que já me perguntaram isso. Pastor, eu posso dar 5% na igreja, porque 5% eu
eu ajudo as pessoas menos favorecidas. Biblicamente está errado. Você e eu não temos nenhuma autoridade para administrar o dízimo da casa do Senhor, porque lá tem gente para isso. Lá tem pessoas separadas para administrar as finanças da igreja. Eu e você temos que entregar a 10ª parte. Não é 20, não é 30, não é o triplo, não é o quádruplo, é 10ª parte. Por quê? Porque foi Deus que determinou. Agora, além do dízimo, eu e você precisamos também ter consciência que podemos dar oferta. Aliás, quero abrir um parênteses aqui e fazer a observação que tem pessoas, tem cristãos, que acham que só dar no dízimo tá bom. Não, senhor. Nós somos responsáveis de ofertar a casa de Deus. Honrar a casa de Deus com oferta também. Ofertas de honra à casa de Deus. Que a obra ela não se sustenta só com o dízimo, mas com as ofertas também. Por quê? Porque são poucos que dizimam a casa de Deus. São uma minoria muito grande que dizima a casa do Senhor. Por quê? Porque poucas pessoas creem no dízimo. Porque poucas pessoas acreditam no dízimo. Tem muitas heresias por aí que têm bloqueado a mente de muitos cristãos. E que, inclusive, eu quero fazer a observação aqui, que mais à frente vamos trabalhar esse assunto, explicando a você a razão do dízimo, porque Deus instituiu, quando isso foi instituído, para tirar as dúvidas que existem de muitos cristãos que deixam de dizimar, que não acreditam. Então, você não pode deixar de dizimar e ofertar a casa de Deus. Ok? Então, foi bem esclarecido que não é você que administra o dízimo. É a casa do Senhor. Você deve levar para lá. Negócio de comprar a cesta básica, entregar. Não, senhor. Você não tem o direito para isso, de mexer naquilo que pertence ao Senhor Jesus. Apenas a área administrativa da igreja deve ter essa liberdade para fazê-lo. Mas se você conhece alguém e precisa de uma ajuda, você pode levar à direção da igreja. A igreja tem uma área de assistência social que pode administrar isso por você. E não você mexer no dízimo para ajudar A, ajudar B. Ok? Agora, espontaneamente, fora o dízimo, voluntariamente, você pode ajudar quem você desejar. Isso é bíblico. Você ser generoso, ser hospitaleiro com as pessoas. Mas não mexendo no dízimo da casa do Senhor. Ok? Muito bem. Eu quero ainda fazer uma observação que o próprio apóstolo Paulo nos ensinou isso. No capítulo 9 de 1 Coríntios, Paulo vai falar lá no Novo Testamento e vai dizer que tanto o dízimo quanto a oferta é algo que deve ser de forma generosa, espontânea, liberal do nosso coração. É algo que você proporciona. Foi você que proporcionou aquilo. É de forma proporcionada. À medida que você recebe, à medida que você é abençoado, você também contribui. A Bíblia não está obrigando você a tirar de onde não tem. Não, é algo proporcionado. À medida que você é abençoado, você vai abençoando a obra de Deus. Mas é algo consistente. Ou seja, não é algo que você dá hoje e amanhã não. Você precisa ser constante com isso.